De que maneira o governo vai vasculhar esse lance ali dessa interpretação negativa? A decisão dos Estados Unidos já está tomada, né? Qual deve ser o foco do governo, Isabel Mega? E depois, eu estou curiosa para te ouvir sobre esse lance que você apurou que o governo vê uma abertura de risco intervencionista. Porque desde então, o que pega na cabeça da galera tá bom, mas a partir de agora os Estados Unidos podem fazer o que com a gente aqui no Brasilzão? Bem-vinda, Isabel. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia para a turma toda e para quem está também acompanhando a gente nessa sexta-feira. Elisa, agora é calcular passo a passo e é um cálculo que precisa ser feito com muita estratégia e muito cuidado. Tanto é que chama muita atenção que as reações, elas vieram sobretudo de parlamentares do PT. Elas não vieram de dentro do governo. O governo costuma ter esse tipo de estratégia, separa um pouco as coisas, deixa os parlamentares mais aguerridos, principalmente na Câmara dos Deputados, vocalizando esse discurso de subir o tom contra ações que são negativas para a gestão do presidente Lula. Mas do ponto de vista de Palácio do Planalto e ainda mais de Palácio do Itamaraty, esse cálculo é feito com muito cuidado. Tanto é que a gente ainda não teve uma manifestação oficial, por exemplo, do Palácio do Itamaraty. Mas o que dá para a gente já aprender aqui sobre clima que pode pautar, inclusive, essa reta inicial de campanhas que a gente que a gente chama de pré-campanha, mas por uma questão de TSE do que por outra coisa, porque a gente já está com todo mundo mergulhado no clima de campanha. O que Lula deve fazer é explorar, principalmente, os efeitos nocivos dessa medida. Desde ontem, a gente vem acompanhando a repercussão e muita gente tem levantado esse tipo de efeito. Por exemplo, o Fórum de Segurança Pública é terminantemente o contrário a essa nova designação que foi dada, equiparando, portanto, essas facções a organizações terroristas. É um posicionamento que também você encontra, por óbvio, dentro do governo. Você tem uma preocupação também com os impactos econômicos que isso tudo pode trazer. Então, também é uma maneira da campanha do presidente Lula entrar nisso, puxando pela veia de que, mais uma vez, lembrando o histórico recente do tarifaço, o bolsonarismo vai lá bater na porta da Casa Branca para trazer prejuízos ao Brasil. Mas não é uma tarefa simples, Elisa, porque não é uma zona de conforto para a esquerda andar por localidades que miram as questões de segurança pública. Essa é uma zona de conforto da direita. Então, se a gente ficar com a superficialidade sobre o que é equiparar facções criminosas, para aquelas pessoas que se veem reféns de um clima de insegurança no Brasil, o pensamento imediato delas é de que é uma ação positiva. Então, é difícil para o governo transformar algo que, sim, tem potenciais negativos, porque aqui a gente está se ancorando no posicionamento de especialistas, mas transformar isso em algo que possa chegar até a população e furar um pouco essa primeira imagem que as pessoas podem ter de que é uma medida positiva. O que a gente ouve, por exemplo, do Palácio do Itamaraty é que eles vinham trabalhando com essa pauta há um ano, tentando convencer, pela via que eles conseguiam de contato com os americanos, que essa medida mais atrapalha do que ajuda. Então agora há um desânimo geral, sobretudo porque você alimenta um risco de você ter interferência, intervenção. E aqui não só intervenção em relação à interferência política, mas intervenção de fato. E aí vou pedir só mais um minutinho aqui para explicar isso, para eu conseguir fechar meu raciocínio. O que uma fonte estava me pontuando agora cedo é que basta inventarem algum tipo de elo entre uma instituição, entre alguém com facções criminosas, e isso já daria margem para essa intervenção, porque se torna uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Então, aqui a intervenção não é necessariamente sobre Trump interferindo na eleição brasileira, mas algo muito além e que pode ser explorado também nessa visão sobre os efeitos nocivos. Sobre facções brasileiras foi abordada por Flávio Bolsonaro no encontro com Donald Trump.
que é um encontro que primeiro nós estávamos um dia antes. Será que vai acontecer? Mas não está nem na agenda. Aí, de repente, apareceu uma foto com Donald Trump. Aí vários olhares de, nossa, mas ficou poucos minutos, nem conversou, só parou do lado e tirou a foto. Mas aí aparece, dias depois, a informação, e tá aí a imagem, ó, registrando para vocês de dias atrás. Dias depois, a gente tem este grande feito para a ala conservadora do Brasil, que é Estados Unidos terem designado PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Conta pra gente, é de fato, lógico, tratado como um trunfo por Flávio Bolsonaro? É um trunfo político, porque vem na esteira dessa fotografia, que foi importante para alimentar as bases bolsonaristas, para recolocar Flávio Bolsonaro no jogo político, depois de uma queda que foi mapeada por diferentes institutos de pesquisa, de um impacto muito forte, de uma crise muito aguda que a pré-campanha dele vive, depois da divulgação do áudio dele pedindo dinheiro ao ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro. Então, querendo ou não, é sim um trunfo político a ser explorado. Mas também, do lado da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, tem que se medir quais vão ser os efeitos a longo prazo. A gente não tem muita previsibilidade, Elisa, sobre os efeitos, o que acontece daqui para frente, né? Vai depender realmente do tempo, do andamento dessas discussões todas. Mas pode ter um efeito rebote, até porque o tarifaço, por exemplo, teve esse efeito rebote. Se aquele impacto econômico que eu estava contando para vocês que pode ser explorado pela campanha do PT realmente se materializa, incomoda, por exemplo, o sistema financeiro, como há um risco de que isso realmente aconteça, aí você tem mais revés ainda para a campanha de Flávio Bolsonaro. Então, sim, hoje o tom é de explorar isso. Flávio Bolsonaro gravou vídeos para as redes sociais, encontrou um ponto de respiro depois de muita crise e depois de uma comunicação muito ruidosa de resposta à mais grave crise que a pré-campanha dele viveu até aqui, mas ao mesmo tempo eles também vão ter que monitorar quais vão ser os possíveis desdobramentos daqui para frente, porque lá na questão do tarifaço, isso, na verdade, foi uma espécie de gol contra do bolsonarismo e só ajudou a campanha do presidente Lula. Não era nem campanha, é governo mesmo, que a gente está falando de 2025, não de 2026. Mas deu lá atrás margem para que o presidente Lula, inclusive, recuperasse patamares de popularidade. Então é por isso que esse é um assunto que é delicado para a esquerda, mas é delicado também para a direita, e a gente precisa entender, fazer com que a coisa decante para entender quais vão ser os efeitos a longo prazo e como é que isso potencialmente pode ser explorado, se eventualmente pode ajudar Flávio Bolsonaro a mirar aquele eleitor que ele precisa conquistar, que é o eleitor que ainda tem o voto indefinido, que é o eleitor que está procurando um perfil mais de centro, que está procurando uma postura menos radical e que vai entender que, opa, peraí, se a gente for furando a camada da superficialidade, de entender que isso pode ser positivo e começar a entender os efeitos disso nessas camadas mais abaixo, isso aqui é ruim para o Brasil, isso aqui é ruim para a soberania. Então é essa preocupação, é por isso que a gente vê cautela dos dois lados, mas claro, Flávio precisava de um respiro, precisava ter algo para turbinar nas redes sociais e essa é uma semana positiva para ele. Mas por que eu vou me apegar ao período, ao marco temporal da semana? Justamente porque a gente não sabe quais vão ser os desdobramentos futuros.